torcida tricolor? Mais um ano e as mudanças vêm chegando. Não tem como ficar para sempre no mesmo lugar, né? Então a gente vem aqui para falar que o Joinville está de volta, primeiro vídeo do ano do canal, e você vai ficar aí com a entrevista que a gente fez com o Felipe Gil. Ficou muito legal. Ficou muito massa. Um certo? papo de... Abordamos... Falando sobre futebol em geral. Exato. Jack também, mas futebol no geral. Exatamente. O Joinville Muito massa. é para criar conteúdo de internet. A gente não nasceu com raiz de rádio, a gente não nasceu com raiz de TV, nem nada disso. A gente faz do nosso jeito, da forma com que a gente acha que tem que ser. E pega o que é bom e tenta fazer referenciado. Exato. E ao longo do ano também, aí sim, mudanças que a gente vai ter que ter, essas... Se o mundo muda, por que o Joinville também não mudará, né? Exatamente. Eu até bati no microfone aqui, ó, só porque isso é um sinal. Isso era uma tancice que eu poderia fazer. Não exato. foi? Então quer dizer que já mudou algumas coisas aí. Já mudou algumas tá coisas. Bom, é isso aí. Então, fiquem com a mudança que vai mostrar ali agora. Tu pousou no Joinville agora, em outubro, tu comentou, mas certamente tu acompanha o futebol brasileiro como um todo, sabe? Os principais clubes, como as coisas estão ou não. Tu acompanhou a fio a temporada do Jack? Tu tem ideia de tudo que a gente passou durante esse ano e as reviravoltas que o ano teve? Foram muitas. As quantas mágicas que aconteceram no ano de 2025? Um pouco sim, né? Um pouco sim, até porque tinha atletas que eu trabalhei que estavam aqui, membros de comissão técnica também, no momento. Então a gente estava sempre acompanhando, não todos os jogos, não sabendo 100% do que acontecia, né? Mas a gente acompanhou e agora, né, estando aqui diariamente, conversando com as pessoas, a gente consegue entender realmente o que foi essa temporada, né? Legal. De tão maluca, né? Sempre da euforia. Na verdade. Assim como tudo, né? Assim como o futebol, ele é incerto. E é por isso que é bom o futebol, porque é tudo muito incerto. Tu pode fazer um planejamento extremamente correto, e as coisas darem errado, e tu pode não fazer nada e as coisas andarem. Então o futebol ele é meio maluco por causa disso. Obviamente, né? Você já trabalhou em outros clubes de massa, outros clubes de torcida forte, Paraná, Figueirense, o próprio Brasil de Pelotas, que está numa situação similar ao qual estamos, passando por reformulação, SAF e tudo mais. Mas como que pega para você lidar com essa responsabilidade e saber que o Joinville também, um clube de massa, te coloca na prateleira novamente, né? Da sua trajetória, você já foi e voltou para clubes de alto escalão, com grande massa, mas também clubes que não tiveram tanta... Tem ainda a sua pressão do torcedor, sim, mas um torcedor que não tem um grande volume, e agora você retorna. Essas mudanças, essas idas e vindas, como que elas chegam para você? E principalmente, como que chegou a do Jack no momento do convite e do acerto? Ela chega muito, muito tranquilo por já ter passado por algo parecido, né? Eu sei que a gente sabe da responsabilidade que é estar no Joinville, até por isso que foi... Quando eu tive o convite, né, do presidente, no primeiro momento, eu não hesitei em aceitar. A gente conversou em meados de outubro, né, a gente teve aí umas 3 reuniões praticamente, até a gente poder sacramentar tudo, né, e eu não pensei duas vezes antes de poder aceitar, não só, né, por pensar, né, numa questão pessoal, mas eu acho que muito mais em achar que, né, que nesse momento eu possa contribuir, né, para o clube, que eu acho que é o fundamental. Eu acho que a gente passar pelo clube e não contribuir com alguma coisa, né, deixar algum legado de alguma, seja ela qual for, eu acho que a gente passou desapercebido. Então o que eu pretendo fazer, né, é tentar poder deixar um legado, dependente do tempo que eu fique aqui, né. Eu sempre friso que estar no Joinville, para mim, eu só sairia daqui se tivesse algo muito diferente, mas eu, por mim, ficaria o maior tempo possível que eu possa estar aqui dentro. A gente sabe que tu é o primeiro a ser cobrado, né? Então, quando algo não dá certo, naturalmente se pensa em quem está formando o time. Mas, infelizmente ou felizmente, eu não conheço os teus dotes futebolísticos, tu não pode entrar em campo. Como que é lidar com o sentimento de ser responsável por tudo aquilo que acontece, muitas vezes
não é nem não ser valorizado, mas muitas vezes não ser o primeiro a ser lembrado numa vitória, mas ser um dos primeiros a ser lembrado na derrota. Como lidar com isso? Como que isso influencia nas tuas decisões? Eu acho que isso ele é inerente à profissão, né? Eu acho que a gente tem que entender a nossa responsabilidade, tem que saber o que realmente a gente pretende, né? É a função de gerente executivo de futebol, ela não é só um contratador, né? Ela é muito mais do que isso. Acho que ela abrange uma organização de quase todos os departamentos do clube, estar ciente, poder fazer com que o departamento como um todo ele tenha um pleno funcionamento, né? E eu costumo falar que tudo que a gente faz fora de campo é para que nada dê errado nos 90 minutos. Mas os 90 minutos a gente não controla o que vai acontecer ali. Mas eu acho que isso faz parte de uma cultura, né? Eu acho que o brasileiro, principalmente, eu acho que aqui no nosso povo, ele elege algumas pessoas como heróis e vilões, e isso e essa nossa função ela tem começado, né, de um tempo para cá, fazer parte dessa trajetória, né? Então a gente vê aí os treinadores, os presidentes, os executivos sendo sempre os primeiros a serem lembrados, principalmente nas questões negativas, né? Mas eu particularmente procuro ser muito sereno em relação às tomadas de decisões. Eu acho que a gente tem que ter sempre a cabeça fria para poder pensar e ser racional, né, para poder tentar sempre pensar no melhor para o clube que a gente está defendendo. Muitos treinadores eles citam a solidão do cargo. Eu acho que quando qualquer pessoa que coloca a cabeça no travesseiro, ela se sente um pouco só. Sim. Independente de quem você é, qual a sua profissão que você esteja, você geralmente fica sozinho quando coloca a cabeça no travesseiro com seus pensamentos. Quando tu coloca a tua cabeça no travesseiro e começa a projetar tudo aquilo que tu passa, as decisões que você toma, como que você consegue discernir isso? Como trabalhar essa questão da solidão num esporte coletivo em que somente um apoiando o outro ele pode tornar o teu resultado factível e duradouro e vencedor, e mesmo assim estar sozinho na posição, nos teus momentos de solidão, de cabeça no travesseiro, o que tu pensa? Como que... Hoje, inclusive, eu estava conversando com alguns atletas, né? O nosso esporte ele é um esporte onde nós temos aí quase mais de 20 e poucos atletas, mais a comissão técnica, né? E todo o staff e cada um tem os seus anseios, cada um tem os seus desejos, cada um tem os seus objetivos finais, pessoais e profissionais, né? E isso é muito difícil de tu gerir e fazer com que todo mundo pense da mesma forma. Eu acho que isso é que a gente tem que tentar fazer dentro de um organismo, na verdade, que na verdade hoje é o Joinville, ou qualquer outra agremiação que seja de um tamanho desse, para que a gente tente fazer com que as coisas caminhem da melhor forma possível, né? Eu tento, na verdade, né, a gente abdica de muitas coisas na nossa vida, pela profissão, né, que é estar longe da família, que é poder experimentar algo novo. Então eu fico tranquilo. É lógico que tem algumas coisas que a gente, né, acorda às vezes 4, 5 horas da manhã pensando, e aí tem que anotar para poder não esquecer o que tem para fazer no outro dia, porque tem muitas coisas. Mas eu fico muito tranquilo. Eu acho que a gente eu particularmente tento zerar o dia, tento dar os cheques ali em todas as situações que eu me planejei para fazer naquele momento, né? E se as coisas não aconteceram, aí entra, né, as turbulências de noite, acordar de madrugada, mas sempre com a cabeça tranquila, que a gente está tentando sempre fazer o melhor. Não, até atrelando, Felipe, sobre o que você comentou agora, sobre o dia a dia corrido, uma espécie de checklist, né, de tarefas diárias, o gerente de futebol não é só, agora vamos para o lado de desmistificar, também não é só contratar, não é só fechar aqui tanto salário, tanto tempo de contrato, ativação e tal. Tem também o back disso, o background, que é o vestiário, que daí tu lida com um jovem que quer jogar na Europa, que tem muitos sonhos pela frente, tem veteranos que pensam em estabilidade, em manter um tempo no clube, talvez para manter uma família e tudo mais, e também pessoas com egos difíceis, né?
O quão é difícil equilibrar tudo isso? O quão é difícil manter tudo isso num fluxo que a tua atividade funcione, que a tua função continue fluindo, porque tu é cobrado por resultados, né? Se a torcida te cobra, a diretoria também te cobra. Então, talvez o lado, além dos jogadores, mais mirado hoje de cobranças do clube. Eu costumo, né, dizer, na verdade eu aprendi uma frase com um amigo meu que ele disse que o futebol ele é 90% é vaidade e os 10% é o que restou dela. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar deixar de lado, sabe? Eu acho que quando a gente representa uma agremiação pesada e forte, e como eu falei anteriormente, todo mundo tem os seus anseios e os seus desejos, eu acho que a gente tem que tentar deixar essa vaidade de lado. Lógico que todo ser humano ele tem um pouco de vaidade, isso é inerente, e é normal, e a gente tem que saber lidar com isso. É do ser humano, a gente tem que saber lidar com isso. Mas o que eu falo assim, hoje, né, o Joinville não é maior que ninguém, e a gente tem que saber disso. Não, pelo contrário, o Joinville, na verdade, ele é maior que todos nós. E a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber que a gente está aqui para trabalhar com o Joinville, para trabalhar para o Joinville e pelo Joinville. E eu acho que isso que a gente tem que tentar no dia a dia, com um ambiente saudável, com um ambiente leve, né, fazer com que todo mundo realmente pense nisso. Pense o porquê veio para cá e o que está fazendo aqui. Né? A gente sabe da nossa responsabilidade, os atletas que estão chegando sabem da responsabilidade, os profissionais que estão aqui sabem da responsabilidade que têm, e o que a gente pode fazer é todos os dias, durante esse período todo, dar o máximo nas 24 horas que a gente tem para trabalhar pelo clube. E eu acho que isso que é o fundamental e que faz com que às vezes tu tenha um ambiente vitorioso ou não. É o próprio ambiente de trabalho e tu tentar tirar essa vaidade de lado. Feltrin, quando a gente escuta não só a parte do direito de futebol, mas o treinador também, né? A gente ouve tanto de imprensa, quanto de torcida, quanto de todos os lados, a parte de blindar vestiário. Isso é muito comentado, né? Blindar vestiário, tem que blindar vestiário. Como que é na prática essa blindagem de vestiário? Como que funciona? Porque vestiário não sai do mesmo jogador. Tem roupeiro, massagista, enfim, N funções. Família, talvez, porque a família é a ponta inicial que interfere no jogador, que vai para o vestiário e que vai para o campo. É um fluxo. Como que é esse trabalho na prática, assim, Felipe? Na verdade, é tu tentar, eu sempre comento assim, a gente tem que tentar sempre falar a verdade para o atleta e deixar ele sempre a par de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, algumas decisões estratégicas elas têm que ser coletivas, elas não podem ser individuais, por isso que quando a gente fala da vaidade, que a gente tem que deixar de lado, algumas decisões elas têm que ser coletivas e algumas coisas que a gente escuta, pensa, vê, a gente não pode levar para dentro de um ambiente onde a gente precisa ter esse ambiente saudável, a gente precisa ter esse ambiente que é de cobrança, que é de muita cobrança diária, né, em treinamento, dos atletas com ele mesmo, do treinador com os atletas, é nossa com a comissão técnica, é nossa com os atletas, então ela existe já a cobrança propriamente dita. E eu acho que essa blindagem, na verdade, ela nada mais é do que tu ser sempre verdadeiro e tu ter a cobrança, mas ao mesmo tempo não levar as coisas para o lado pessoal, que é onde quando tu começa a levar para o lado pessoal, tu começa a extravasar e aí tu começa a entrar coisa que não está dentro do teu ambiente, numa situação que ela vem de fora para dentro. Isso a gente não pode deixar acontecer. Né? O que a gente tem que ter é a nossa convicção das coisas que estão acontecendo para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis junto com a direção e junto com a comissão técnica e com os atletas. E basicamente, dá para entender que é não sei se é essa a palavra, mas um subtreinador, porque tu exerce uma liderança sobre os atletas e sobre o pessoal da comissão. Dá para elencar assim? Eu acho que é muito mais um gerenciamento macro, né? Eu acho que pouco mais macro, até porque a gente precisa, na verdade, tá do lado de fora, né, observando tudo, né, para poder fazer essas cobranças pontuais, para poder ter as conversas pontuais, para poder entender o momento de cada um. É um atleta que daqui a pouco está treinando um pouquinho diferente do que normalmente ele vem treinando, e tu tentar dar um toque ou no preparador físico ou no treinador, né, e tu tentar visualizar isso para as áreas pertinentes poder agir em certos momentos para que chegue na última instância, né, na penúltima instância que somos nós e na última instância que é o presidente. Então a gente precisa estar sabendo de tudo, ter uma visão um pouco mais macro, uma visão um pouco mais ampla, para a gente poder tentar
não deixar com que nada interfira no dia a dia e no campo, principalmente. Eu acho que é uma obrigação nossa, né? É uma obrigação nossa acompanhar o dia a dia. Acompanhar os treinos, acompanhar o dia a dia, né? Tem que ter um feeling também. Passar numa rouparia, entender como é que as coisas estão dentro de uma rouparia, dentro da fisioterapia, departamento médico, né? Conhecer o que está acontecendo, né? Eu procuro, né? Sempre quando eu chego em algum lugar, entender primeiro os processos, né? Eu acho que nada pode ser autoritário, então a gente precisa entender o que já existe e a partir dali tentar ir organizando, né? Solicitando algumas coisas que não eram solicitadas, conversando para ver se é viável ou não, para ser munido de informações para a melhor decisão possível. A gente vê muita gente falando, muitos clubes falando sobre busca de dinheiro e como vai buscar dinheiro, as instituições associativas entrando em xeque ou não, as SAFs absorvendo boa parte do mercado brasileiro. Então, como que é lidar, obviamente, com escassez e abundância? Você já passou por... Difícil no futebol brasileiro passar por abundância. Talvez a gente esteja falando de Flamengo e Palmeiras, que vivem abundâncias. 0,5% da fizeram por onde, mas como fazer com tanto pouco cobertor para cobrir todo mundo? Como que você tem estratégias, está acostumado com isso, tem aqueles contatos-chave no celular? Como que é trabalhar com escassez e abundância, fazer esse equilíbrio? Eu acho que, na verdade, é tentar ser criativo, tentar ser, né, junto com a equipe de trabalho, entender o formato, né, a forma de jogar. Eu acho que tudo isso facilita num momento mais, numa contratação propriamente dita, vamos dizer assim. Mas eu acho que o principal é tu respeitar o orçamento. É tu respeitar o que é passado, para poder não ter nenhum tipo de problema no decorrer da temporada. Eu acho que a gente precisa ter um orçamento respeitado, e o futebol, e às vezes as pessoas, né, e acabam, como eu falei, pensando em si próprio e azar é o do orçamento, e vai e faz o que tem para ser feito. Eu acho que isso, na minha forma de pensar, eu acho que isso é muito nocivo, porque eu posso fazer um excelente trabalho e daqui a um ano entrar milhões de ações na justiça e eu não penso no clube e eu penso somente no momento, né? Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, é ruim, né? É ruim, eu acho que é uma forma ruim de gestão. Por isso que eu acho que o primeiro passo é planejamento, o segundo passo é tu ter pessoas capacitadas trabalhando, depois tu conseguir evoluir e melhorar em estrutura para tu poder entregar isso para o atleta para poder gerar resultado esportivo. Eu acho que se a gente não tiver pessoas capacitadas trabalhando em todos os departamentos, se a gente não tiver uma estrutura mínima adequada para dar condições de trabalho para quem está trabalhando, eu acho que aí o campo interfere bastante no campo, porque tu não vai conseguir cobrar da mesma forma, tu não vai conseguir render um treinamento da mesma forma. Eu acho que é isso que a gente tem pensado numa questão um pouco mais abrangente, a gente tentar entregar o máximo possível, né, de estrutura e de pessoas, e para poder organizar esses processos para a gente poder ter o resultado desportivo, que ele é fundamental para uma sequência de tudo, né? Para uma torcida vir mais em campo, para o atleta estar mais motivado, para que a gente tenha um calendário cada vez melhor, que eu acho que isso é que faz com que tu consiga ter uma abundância um pouquinho maior ou menor, né? Eu acho que isso é o que a gente tem de desafio, né? Os clubes hoje, eu acho que a maioria passa por alguns certos problemas, mas, ao mesmo tempo, o mercado está muito supervalorizado. O mercado está aquecido e está supervalorizado, principalmente com as novas SAFs que estão investindo um monte de dinheiro, que a gente não sabe onde vai acontecer isso, principalmente em clubes menores. Daqui a pouco pode ser que tenha alguns problemas de algumas SAFs aí nesse meio do caminho, que não são... Já está acontecendo, né? Que não são clubes grandes. Então, e isso está inflacionando o mercado, e a gente tem sofrido isso na pele, a gente tem tentado, né, apertar as coisas da onde dá para a gente poder ter as melhores opções possíveis dentro do nosso clube.
Quando tu fala em criatividade, o que seria essa criatividade de fato? É na hora de fazer contrato? É na hora do que oferecer? Ativações? O que seria isso? Eu acho que é pensar num caso. Eu acho que o futebol ele nada mais é, assim como são 11 atletas e mais as trocas, a gente tem que pensar num casamento de características que pode ser que dê certo dentro de campo. Né? E pensar na troca e pensar no jogo. Pensar o que vai acontecer dentro do jogo. Imaginário, assim. No jogo imaginário, o que vai acontecer? Quem são as peças que podem render? Qual é o atleta que junto com o fulano pode render? Qual é a característica que eu preciso ter? E não pensar simplesmente num nome ou num atleta que daqui a pouco vai chegar num clube e não vai te entregar nada. E pensar sim na característica. Né? Então, a gente precisa de um volante com a característica X. Para eu ter esse volante com essa característica X, qual é o atleta que eu tenho que pode casar característica com ele? Eu preciso de um cara que tem um perfil mais de força, mas eu preciso de um cara que chegue mais à frente. Como é que eu vou fazer isso? Se eu tiver que fazer a troca, quem é que pode trocar de função com ele? Se eu precisar ser mais ofensivo, se eu precisar ser mais defensivo, como é que a gente monta essa engrenagem para que dê opção para o treinador, para que ele possa mexer na estratégia na hora certa? Eu vou ter um meia atacante que vai ser um meia atacante mais agressivo, eu vou ter um meia atacante que vai ser mais técnico e cerebral, que vai pensar o jogo na hora que tiver ganhando um jogo, vai precisar parar a bola no meio de campo. Então tudo isso a gente tenta pensar para não sair contratando a esmo, fazendo de qualquer jeito. Eu preciso de um atacante de lado de campo. Como que é esse atacante? Ah, não, traz qualquer um que dá certo. E não é. E aí a gente tenta pensar, é lógico, nem tudo vai dar certo, a gente sabe que os erros eles vão acontecer, tem atletas que vão chegar, e comissão técnica, e outros, né, e staff, vão chegar num clube, independente do clube, e não vão conseguir render o suficiente, e isso a gente sabe que faz parte. Né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, é nessa criatividade, é pensar nesse jogo imaginário, como que vão ser essas trocas. É por isso que tem que realmente pensar. Não dá para fazer nada sem pensar. Porque senão, como eu falei, senão tu faz de qualquer jeito, eu acho que tu fazendo de qualquer jeito, as coisas não acontecem. Bom, Felipe, o futebol faz um tempo já que ele vem se moldando, né? Com a tecnologia, com o sistema, acho que o BI também é muito essencial hoje, ele vem sendo um pouco mais para números, para dados, um pouco não, muito mais para números e dados, né? Só que o futebol também, ele é muita gente fala, né? É imponderável do imponderável. Tipo, tu não sabe o que vai acontecer, tu tem uma base para fazer aquela estrutura funcionar. Até que ponto chega os dados e dali para frente aonde vai o feeling do profissional, até onde vai a percepção da capacidade do atleta? Eu acho que os dados, na verdade, eles servem para corroborar com o que tu está vendo. Eu acho que os nossos olhos eles não podem ficar abaixo dos dados. Né? Então, os dados de GPS, dados de estatística de jogador, né? Quando tu vai contratar, quando tu não vai, o jogador como está treinando, como não vai. Né? Eu acho que tudo tu tem que saber mensurar das duas fontes. Né? Eu acho que a gente precisa dos dados, os dados eles são extremamente importantes para tu tomar decisão, mas ele não pode ser um definitivo. Né? A gente tem que saber ler, saber interpretar, entender o que está acontecendo ali, né? Sendo do lado positivo ou do lado negativo, para te ajudar a tomar uma decisão. Mas ele não pode ser simplesmente, o cara ele dá 10 chutes no gol por jogo, eu vou contratar porque ele dá 10 chutes no gol por jogo. Não, o jogador ele não está correndo 11 km por jogo, eu não vou contratar porque ele não está correndo 11 km por jogo. Eu acho que ele pode te auxiliar dentro do que tu está precisando, mas ele não pode ser definitivo. Eu acho que o olhar, o olho no olho, o momento, entender o momento do atleta, perguntar para as pessoas, ligar para quem trabalhou com ele recentemente, conversar com essas pessoas. Teve um atleta que nós contratamos recentemente que eu liguei para 2, 3 clubes e eles me mandaram os dados de GPS todos dele, últimas lesões, GPS, treino, jogo. Eu olhei o GPS, mandei para o pessoal do Departamento de Saúde, para o Alexandre, que é o nosso gerente de performance, para entender quem era o atleta que estava chegando, para ver o que podia exigir dele, o que podia cobrar, para ver se ele teve muitas lesões, para ver se não teve, e para poder concretizar alguma situação, porque vem ou não vem? Não, vamos ver como é que ele foi.
né? Então a gente conseguiu, dentro daquilo, ajudou numa tomada de decisão, mas não foi balizador, não foi o essencial. Né? No fim tem uma decisão, né? É um conjunto de dados, fatores que requer uma decisão. Antes tu falou ali, o Felipe, até acho que se atrelou com a pauta, né? Sobre o teu trabalho, ou às vezes o resultado não vinha agora, né? Tu começa hoje, 2, 3 anos, estruturação, organização, tudo mais, e pode ser que naquele momento o resultado não venha, mas ele venha daqui a uns anos quando talvez você não esteja mais aqui. Isso de alguma forma te frustra? Não, eu acho que foi né, lá no início do programa eu falei para vocês, eu acho que a gente tem que deixar algum tipo de legado, né? Eu acho que independente qual for, se é pequeno, se é muito, né, para algumas pessoas lembrar de alguma coisa que foi feito no momento que nunca tinha sido feito, né? Ou de alguma coisa que tu conseguiu colocar como um processo, como uma organização melhor, né? Eu acho que isso é que faz parte, assim. Eu acho que a frustração, na verdade, ela existe, ela é mais momentânea. A euforia e a frustração ela é muito mais momentânea do que no futuro, porque todos os clubes né, a grande maioria dos clubes que eu passei, eu torço até hoje e lógico, quando enfrento não, mas por exemplo, o Brasil de Pelotas é um clube que eu passei que eu tenho uma admiração e uma gratidão muito grande pelo trabalho que eu consegui fazer, pelas pessoas que estavam lá trabalhando, pela autonomia que o presidente na época deu, né? A gente, na época chegou acho que em 12º na Série B, então foi um trabalho que teve foi legal de fazer, né? E infelizmente depois o Brasil teve no ano seguinte uma queda para a Série C, para a Série B, para a Série D, enfim, e agora para a 2ª divisão do Campeonato Estadual. Então é uma coisa que machuca, né? Mas não tem, a frustração que eu te falo, ela é muito mais momentânea, tanto a euforia quanto a frustração. É claro que quando a gente fala desse assunto hoje, a primeira coisa que as pessoas vão falar que é o dinheiro. Mas eu queria deixar o dinheiro de lado assim. Para um clube, vamos pegar o Joinville, já que está no Joinville, vamos pegar o Joinville. Para um clube como o Joinville, a gente vive numa fase de anos aí de problemas, mas para um clube como o Joinville ele andar, ele ter sucesso esportivo, como eu te falei, desconsiderando o dinheiro, qual que é o principal tópico que tem que funcionar? É organização interna, é fluxo de trabalho, é base? Foi vice-campeão de Copa São Paulo pelo Santos, né? Foi. É base? Qual que é a principal pasta que tem que funcionar? Pessoas. As pessoas têm que ser extremamente dedicadas, têm que ser capacitadas, têm que ser competentes, independente do número de pessoas que tenham trabalhando. Tem que ter essas pessoas com afinco, com gosto, querendo trabalhar no lugar onde elas estão, querendo estar no Joinville, querendo fazer acontecer, né? E é o que eu falo, independente do tempo que vai ficar. Tu se sentir, tu gostar de estar no teu ambiente. É tu gostar de estar lá, é tu vivenciar aquilo, é tu poder ficar o tempo necessário. Eu acho que as pessoas fazem com que isso aconteça. As pessoas criam processos, as pessoas organizam os departamentos para que a partir dali tu consiga a base. Na verdade, se tu não tiver pessoas capacitadas, não adianta tu ter base, porque tu não vai formar ninguém. Tu não vai conseguir captar jogador, é a captação, a formação. E quem revela é o profissional que vai puxar o jogador, mas se não tiver, como é que tu vai botar? Se eu não formar, se eu não conseguir identificar um talento para eu poder ter um trabalho específico nesse atleta, seja ele de parte técnica individual, tática individual, trabalho de força, seja ele qual for, se eu não conseguir identificar e se eu não conseguir trabalhar, eu não vou conseguir colocar ele no profissional, ele vai chegar no profissional, eu vou dizer, tô colocando no profissional, e vai ser mais um na estatística, que não vai dar certo. Então, eu acho que o primeiro passo é ter pessoas capacitadas, ter um mínimo número de pessoas trabalhando para tu poder conseguir fazer a máquina andar, conseguir fazer a máquina girar, porque o clube hoje ele tem excelentes profissionais, tem pessoas extremamente capacitadas. E eu acho que, às vezes, falta, em algum momento, em alguns departamentos, ter mais autonomia para tomar decisão os departamentos. E os departamentos, tomando decisão, eles vão conseguir organizar os seus processos, vão conseguir interligar com outros departamentos e aí a roda do clube gira, né? Eu trabalhei num clube há um tempo atrás
que é um clube que todo departamento tem o seu processo extremamente instaurado e organizado, mas nenhum departamento se linka com o outro. Então, a comunicação ela fica solta. Fica solta e tu tem que estar toda hora falando com um ou com o outro porque tu não consegue entender o que está acontecendo. Tu não consegue chegar no cerne do problema. Dobra, porque tu tem que correr, tu tem que estar sempre correndo, buscando informação. É no jurídico, é no RH, é no financeiro, é na contabilidade, é na comunicação. É um atleta que foi convocado para a seleção que tu recebeu, mas o clube não sabe porque ninguém informou, porque não chegou, porque o empresário sabia antes. Então, é um fluxo de informações que só pessoas capacitadas e o número de braços suficiente vão fazer com que as coisas consigam rodar da melhor forma possível. Eu, pelo menos na minha humilde opinião, tenho para mim que a gestão de um jogador ela é feita basicamente por 3 pilares. O responsável por ele dentro do futebol do clube, o gestor de futebol, o pai e o empresário. E desses 3, o que menos está com ele no dia a dia é o pai. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a minha leitura de que é o que mais influencia, tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. Não necessariamente você precisa concordar com isso, mas se você pudesse dar um recado para os pais de atletas que, porventura, venham trabalhar com você ou que estejam no meio do futebol hoje, que, porventura, você pudesse dar algum tipo de palavra ou conselho, o que você falaria para ele? É óbvio que os pais eles não querem que os filhos tenham sucesso na carreira. Muitos deles fazem até demais, né, para forçar demais o atleta e tudo mais, mas se você pudesse dar o melhor conselho que você pudesse dar a um pai de um atleta, seja ele qual for, o que você falaria? Eu acho que é escolher o melhor lugar para o seu filho estar, independente onde ele esteja, e acreditar no processo e no projeto que está sendo desenvolvido, independente do menino estar jogando ou não. A gente vê muitos pais querendo mudar os meninos de lugar por estar momentaneamente jogando ou não, e cria-se um problema entre os clubes, né? E cria-se um problema desse menino. Hoje eu tive uma reunião hoje com o pessoal da base e eu comentei isso com eles, que às vezes tu pega um menino de 17 anos e ele passou por 6 clubes. Esse menino não vai se formar. Ele não vai se formar porque ele vai ter um pouco do Ceará, um pouco do Flamengo, um pouco do Grêmio, um vai dar uma informação. Uma informação para quem está se formando, né? E tu não consegue se formar. Então, quanto mais tempo tu conseguir passar dentro de um processo bem organizado e bem estabelecido, melhor. Porque isso quer dizer que o teu filho está evoluindo, e se ele está evoluindo, é porque ele está passando de categoria e ele está fazendo as transições. Então, independente de onde ele estiver, acredita no processo. E do meu lado, tem que ser verdadeiro e tem que falar a verdade. Eu não posso enrolar pai, eu não posso enrolar empresário, eu não posso enrolar jogador. Isso é responsabilidade do clube. Falar sempre a verdade do que ele precisa fazer, do que ele precisa melhorar, se serve, se não serve, o que ele está certo, o que ele está errado. Porque aí eu vou estar jogando um trabalho de todo mundo fora, porque a gente está passando a mão por cima de algumas situações, porque às vezes o menino é tecnicamente qualificado, mas ele precisa evoluir em outros aspectos, seja ele comportamental, seja ele na parte escolar, seja ele na questão social. Eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que isso para todos os clubes, na verdade, precisa ter esse cuidado e esse olhar com o menino, né? E isso acho que o clube precisa, mas os pais eles têm que acreditar mais no processo. Que eles querem um menino de 10 anos, ele já tem que ser titular de um time. Um menino de 12 anos, se ele ficou 3 jogos no banco, tira, vou levar para outro lugar. Acredita no processo e acredita em quem está trabalhando com seu filho, porque eu acho que é a melhor forma de poder desenvolver. Só um parênteses. Tu falou agora sobre esse detalhe do ter 10 anos, não ser titular e trocar de clube. Isso é muito comum, muito comum ou é uma pequena porcentagem? Hoje está cada vez mais precoce a busca dos clubes. Hoje a gente vê clube... Eu recebi esses dias, um amigo meu me mandou um clube fazendo avaliação de menino de 6 anos. Nossa. Acabou de começar a andar. 6 anos de idade. Então, assim, está cada vez mais precoce. Enquanto mais tu começa a ficar... Quanto mais tu começa a especializar o menino precocemente,
vai começando antes vai gerar esses problemas do menino estar toda hora trocando de lugar. E aí tu não vai conseguir te formar, tu não vai conseguir. É a hora do menino de 6 anos, ele tem que estar brincando. Ele tem que treinar, ele pode treinar, mas é uma outra forma de treinamento. Então, por isso que eu digo que as pessoas elas fazem muita diferença nos processos. Porque um cara que é treinador do sub-6, do sub-8, do sub-10, ele não pode ser o mesmo sub-20. Porque é um outro processo. E hoje, eu já vivenciei alguns clubes de ver treinador do sub-10 dando o mesmo treinamento do sub-20. Isso é loucura. E não pode. Então, por isso que existe hoje, cada vez mais nos clubes, a figura do coordenador metodológico, do coordenador técnico, né, que são pessoas que vão organizar o departamento, que vão dizer o que tu tem que treinar para tu poder, dentro da tua criatividade, aplicar o treinamento. Porque o atleta, cada ano que passa, é uma escola. É como se fosse uma escola. Tu tem que ter ali dos 6 aos 7, o que eu tenho que aprender para jogar futebol? Dos 7 aos 8. E aí tu vai evoluindo. Tu vai evoluindo até chegar... Até tu chegar com 15 anos, 14, 15 anos, que é onde já começa o funil a ficar muito mais apertado. E aí é onde começa a ter convocação de seleção brasileira, onde tu começa com 16 anos a poder profissionalizar um atleta, né? Só que hoje tá cada vez mais baixa a procura, né? E a questão econômica está cada vez mais aflorada, né? Os pais querem já ganhar salários de atleta profissional com 12 anos de idade. Qual que é a idade que tu pode falar assim, vai ser, não vai ser? É difícil. Já que tu trabalhou em base, né? É difícil porque tem atletas que eles vão maturar ou vão conseguir ter uma alta performance com 22, 23 anos. Tem atleta que com 16 anos às vezes não joga. Hoje nós estávamos até conversando, né? Tem inúmeras situações, mas a do Kaká o Kaká ele não foi convocado para um torneio que o São Paulo foi jogar e foi chamado para completar um treino durante a semana e no final de semana fez o gol do Rio São Paulo e virou o Kaká. Se não tivesse tido esse pormenor, ele não tinha virado o Kaká, pode ser. Mas uma data para dizer, não, esse aí não vai... Aí é mais fácil. Aí acho que na hora... O meu filho, por exemplo, ele não vai jogar bola. Mas fala a verdade. Faz parte, mas não por isso a gente deixa de incentivar. Quer fazer? Brinca, vai jogar, vai tentar. Daqui a pouco ele vai conseguir, ou vai jogar num outro nível, não sei, mas é que todo mundo hoje quer jogar na Série A do Campeonato Brasileiro e na Europa. O percentual muito baixo. Todo mundo quer. Então tu vê, o Iali, que hoje trabalha conosco aqui, foi meu jogador na base do Santos. Que legal. Ele foi meu jogador na base do Santos. Ele esteve conosco lá, eu trabalhei no Santos 1 ano e 3 meses. 21, 22 trabalhando, né? 21 para 22. E ele estava junto conosco lá naquele processo. E era um jogador que era utilizado, né? Às vezes era utilizado como zagueiro, às vezes como volante, muito mais como zagueiro do que como volante. E ele perdurou, até ficou mais tempo depois que eu saí, ele permaneceu mais tempo. Ele já jogava com a camisa para dentro do calção? Já jogava. O mundo da bola é muito pequeno, esse cara. Jogador, é muito pequeno. E eu não sei você, Felipe, mas jogador que joga com a camisa para dentro do calção, para mim ele já é outro nível. Já é outro nível. Outra categoria. Ele pode não ser o mais habilidoso, mas ele é operário. Já dá para saber que ele... Aproveitar que o Felipe falou do Iali, a gente tem outros nomes também da base do Joinville, né? O Eric Crispim, o próprio Guilherme Cabas também, sempre jogando uma categoria acima. O Kennedy, que infelizmente... O Arruda, o Kennedy, que infelizmente teve uma lesão séria agora. O Vitão, o Alisson. Como que tu enxerga a base do Joinville hoje, Felipe? Tu chegou aqui, como que tu vê os nomes que tem? Eu tive alguns contatos com o pessoal da base, eu acompanhei uns 2 jogos não muito completos, mas ali dessa última competição que teve o 16 e o 18. Eu acho que o Joinville ele é um potencial muito grande de poder recrutar e formar atleta. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande para poder criar um processo e um projeto muito sólido, porque nós temos o que a grande maioria dos clubes não tem, que é a camisa. A gente tem apelo, a gente tem uma cidade que não precisa falar de tamanho, de beleza, de tudo, né? A gente tem, mas a gente precisa organizar, fazer com que a base consiga
cada ano ter atleta beliscando o profissional e tendo essa transição e trabalhando em conjunto, porque a base sozinha ela não vai andar. Ela tem que ter um olhar macro, ela tem que ter um olhar de cima para baixo, porque senão a base vira só tem por ter e tu não consegue daí formar e tu não consegue fomentar. É só custo, né? Mas hoje nós temos treinando conosco o Kaká. Ele é 06, né? O Arruda está treinando conosco, o Felipe está treinando conosco, aí o Eric já está praticamente há bastante tempo, né? Eu acho que o Joinville ele é um potencial muito grande de poder organizar um processo, organizar um projeto e ser um clube formador e revelador muito grande. Se teve algo bom do nosso decréscimo de divisões, a gente ficar sem divisão, sem jogo, foi a gente se reaproximar da base. E a gente fala como torcedor mesmo. Claro. Por vezes, a gente não os conhecia. E a gente fala muito de base. Eu estudava com os meninos, eu estudava no Celso Ramos e os meninos iam para lá e iam estudar e a gente conhecia só desse apreço, mas o torcedor não conhecia. E hoje a gente já conhece alguns nomes que tu fala, a gente já acompanha há anos. O Kennedy mesmo é uma história muito O peculiar, Kennedy, né? o Vitão, o Kennedy a gente conheceu no podcast numa expulsão que ele teve contra o Barra, um 3-0 que o Barra botou no Jack lá. Eu falei Com 10 minutos, né? Encontramos um bicho monstro. Ele foi expulso com 7 minutos, mas eu garanto pra vocês, ele joga bola. Então, beleza, esse é o fruto da base. É. E para finalizar, eu gostaria de perguntar assim, finalizar um dos blocos, né? É isso que te move? É essa formação? Eu vejo que tu fala diferente quando tu fala da base. Não sei se é pela tua história, pelo que tu já conquistou no Santos, mas há um sentido e uma visão diferente em como tu enxerga das pessoas que passaram por aqui. O que te move efetivamente? É a base? Aonde tu projeta chegar? O que tu ainda quer conquistar no futebol? Na verdade, a gente às vezes é um pouco utópico em algumas situações, né? Mas eu gostaria, na verdade, sim, de ter se tu conseguisse ter um projeto a longo prazo onde tu conseguisse fazer tudo em todos os segmentos, né, de profissional, sub-20, 17, 15, e tu conseguir enxergar esse fruto lá na frente, e tu poder ver um menino daqui a pouco de 15 anos jogando no profissional, né? Por exemplo, né, eu me lembro muito do Alan, que está no Palmeiras hoje, que foi meu atleta no sub-15 do Figueirense. Né? Então, assim, tu vê o crescimento, o menino estava no Figueirense, batendo no teto, o Figueirense não conseguiu sustentar, estava num problema turbulento naquele momento e o Figueirense conseguiu fazer uma operação com o Palmeiras e o Palmeiras foi segurando ele. Passou meninos de Estevão de 17 por ele, passou Luiz Guilherme, passou Hendrick, e o Palmeiras foi vendo, não, ele joga, espera que vai ter um momento. E eu acho que é isso que, por exemplo, move o João Paulo no Palmeiras, que não sai do Palmeiras há quanto tempo, porque o João virou uma referência na base, né? Mas eu vejo, eu gostaria de ainda ter a possibilidade em algum clube de poder ter essa cadeia fechada, né? Que era o que, né, a grosso modo, nós estávamos conseguindo fazer no Hercílio Luz, que a gente estava conseguindo fechar uma cadeia de sub-15, né, com ativos, com venda de atleta, com compra de atleta, com exposição de mercado. Eu acho que é isso que faz a engrenagem estava andando. Né? Fundação, tudo mais. Fundação, 76, cidade falida, aliás, os clubes da cidade falidos, América e Caxias, dois grandes rivais da cidade, projetados no cenário do catarinense e nacionalmente. Então, cada um ali, se eu não me engano, tinha conquistado 4 títulos estaduais, 4 ou 5 títulos estaduais. Então, eram grandes dentro do futebol catarinense. Até que a cidade de Joinville, ela não tinha mais dinheiro para passar o chapéu onde os grandes empresários colocavam dinheiro. Era sempre assim. Na realidade, não se vendia nem patrocínio, não tinha patrocínio na camisa na época. E era basicamente custeado ou por venda de ingresso, ou por... Os abnegados que ajudavam. Abnegados por ali que juntavam. Até que em 76 alguém deu uma ideia, disse, cara,
Se nós temos 2 times fortes dentro da cidade, eles já são campeões estaduais, veja só, imagina... Fazer um... Vamos pensar, o que mais compara pode ser Avaí e Figueirense, guardadas as proporções. Juntam os 2 departamentos de futebol e nasce um time campeão, naquele mesmo ano. Isso em 29 de janeiro foi batido o martelo, 9 de março foi o primeiro jogo. E o campeonato estadual, óbvio, era longo, cumpriu o ano todo e tudo mais. Mas do que tu já conhece de futebol, do que tu já conhece de vestiário, de departamentos de diversos clubes que você passou, o que tu acha que pode ter acontecido no começo do gerente de futebol da época, da equipe de futebol da época, para gerir esses, que eram 2 vestiários? E haviam os abnegados que não queriam fazer essa junção, vendeu-se como uma fusão, mas na realidade não foi uma fusão. Os departamentos, os estádios ainda vivem na cidade, os clubes ainda têm suas rusgas com essa junção dos departamentos de futebol. Sim. Como fazer para 2 rivais se unirem e no mesmo ano ser campeão e dar início à história de Joinville, que em 10 anos depois dessa fusão, junção, seja lá qual for, conquistava 8 títulos, ou seja, a hegemonia do estado. O que tu acha que passou dentro do vestiário lá, naquele começo? O que se fala nesse momento no vestiário, será? Tem que ter uma habilidade muito grande para poder lidar com isso tudo, né? Porque o externo, às vezes, ele atrapalha muito mais do que o interno, né? E aí tu imagina as pessoas que estavam, ou a pessoa que estava ouvindo algumas coisas dos 2 lados, do que fazer, do que não fazer, né? Vai por esse lado, vai por aquele caminho. Eu acho que tem que ter... Quem fez isso teve que ter uma habilidade e uma paciência muito grande para poder gerir, para poder conseguir ter o retorno desportivo, né? Que foi o que acabou acontecendo no final. Mas tem que ter um... É claro que as vitórias acontecendo, elas naturalmente ajudam. Vai acomodando, isso. Uma vitória depois de um jogo difícil, de uma fase difícil, de uma crise, ela muda absolutamente tudo. Acomoda. Só ganhar um jogo. Quanto o interno... Porque, cara, vamos ser sinceros, o Joinville hoje tem muitos problemas e isso, de alguma forma, acaba externando para a imprensa, né? E acaba virando hoje a informação que está no mundo todo. O quanto isso dificulta no processo de negociação? Se isso dificulta de alguma forma ou se isso acaba sendo um entrave para fechar um jogador ou fechar um contrato, enfim? Eu acho que acho que a credibilidade, a gente volta a falar em pessoas, eu acho que a credibilidade das pessoas faz com que as coisas aconteçam. Eu acho que tu tendo credibilidade, o clube, as pessoas que estão gerindo o clube, que estão na frente, né, hoje elas têm credibilidade numa situação um pouco mais macro. Eu acho que isso faz com que não atrapalhe, né? Não atrapalhe muito. É lógico que as pessoas vão atrás de informação também, assim como a gente vai de atleta, eles vão atrás de clube, para saber como é que as coisas estão dentro do clube, para saber como é que está a estrutura, para saber quem são os atletas que estão sendo contratados, porque tem uns caras também não veem quem que está vindo. Não, aquele lá foi, eu vou. Não, aquele lá é da minha função, joga no mesmo lugar que eu vou ter uma concorrência. Então, existe essa preocupação do outro lado também, né? Mas não atrapalha muito, não atrapalha muito. Na verdade, é muito mais de tu tentar conseguir convencer. É o poder do convencimento, né? E foi o que eu falei antes da base, é externa para tudo, porque, né, quando tu fala de Joinville, quando tu fala de torcida, quando tu fala de cidade, todo mundo quer participar de um momento que daqui a pouco pode ser único, que a gente não sabe, que cada ano que se começa no Joinville, ele pode ser único, pela torcida que tem, pela história que tem, pela cidade que representa. Né? Então, todo ano ele pode ser único. E eu acho que isso que faz com que todo mundo, em algum certo momento, queira estar aqui. Porque pode, a qualquer momento, independente se vai iniciar certo, se vai iniciar errado, pode virar tudo. Pode virar porque tem potencial para isso. Tem potencial, tem um estádio maravilhoso, tem uma torcida que não tem adjetivos, tem um monte de imprensa, tem o que todos os clubes grandes têm. E hoje o Joinville ele só não está grande por causa da divisão que está, mas o Joinville é um clube grande. Então eu acho que isso facilita
com que o atleta também queira vir. E aí é o poder de convencimento, é tu convencer, tu contar... É mais técnico dele. Tu contar, é falar para ele. É o que eu falo, é falar a verdade. É o atleta, é o empresário, cara, vem para cá. Olha a torcida, tu quer jogar com 3 mil pessoas ou tu quer ganhar um jogo e ficar com 20 mil pessoas, 17 mil pessoas no estádio? O que vocês querem? O que tu quer da tua carreira? E aí tem que tentar convencer, né? Tem que tentar convencer, e eu acho que entra também muito no poder de convencimento e na credibilidade de quem está conversando. Anos de 50 anos, né? Cinquentenário. Apesar de ser o 51º ano de história, é o que se comemora, o cinquentenário, onde o clube faz 50 anos. E tu já deve saber da importância desse ano, onde as coisas acontecem nos nários, né? Centenário, cinquentenário. Quando é um ano mágico, às vezes os deuses presenteiam as grandes equipes para isso. E certamente quando tu chega aqui, tu já fugiu da pergunta do Casagrande ali antes de eu quero contratar aquele cara lá que foi bem comigo lá antes, aquele casamento antigo, mas hoje, no elenco do Joinville, você já trabalhou com alguns dos atletas que estão ali. Alguns desses caras que estão ali, se não estivessem aqui, você ligaria para trazer? Sim, alguns sim. Pode dizer um? Que já estava no elenco? Que já estava no elenco, que se tu chegasse aqui, tu ia falar, não, pro cinquentenário, pode trazer esse cara que eu confio e ele vai dar o Guti é um cara que eu conheço e que eu acho que representa muito, é um cara que é líder. O Juliano eu já trabalhei, eu sei do profissional que ele é, eu acho que o que a gente precisa nesse momento é isso. São atletas que tenham carisma, que tenham responsabilidade e que puxam os outros para cima, né? Então, o Lucas Lopes, eu não trabalhei com ele, mas todo mundo sempre me falou do profissionalismo dele, né? Então, eu acho que tem bastante atletas ali e os que ficaram, na verdade, são atletas que são profissionais, não são só jogadores de futebol. E é o que a gente tem tentado montar e passar para eles, é justamente isso, que a gente precisa de profissionais que saibam dessa responsabilidade, né, de estar no cinquentenário, de representar uma camisa pesada, de representar tudo que a gente já falou aqui e fazer de tudo para entregar o resultado esportivo, que é o fundamental para esse momento. Wagner, muito obrigado ao Joinville Esporte Clube pela presença e por ceder o Felipe para a gente. Felipe, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado a vocês. Eu espero que você seja muito feliz aqui. Tomara. A felicidade é a nossa felicidade. Obrigado. Realmente, a gente é um grupo de torcedores que está evoluindo na criação de conteúdo e o que a gente puder ajudar nesse processo, por favor, estamos abertos. Sempre à disposição. Não, muito obrigado. O repórterzinho, ele vai estar com o microfone daquele lá, ele é um cabeção bem grandão. Cabeça gigante, mas Uma hora ele vai te encontrar pelos corredores. Eu que agradeço, eu acho que eu estou realmente muito entusiasmado com tudo que tem acontecido, né? Desde o início, do meu acerto com o presidente, eu estou muito, muito entusiasmado e muito otimista, né? Que a gente consiga, como eu falei, gerar o resultado esportivo que é o fundamental, né? E poder ajudar o Joinville no que for possível. Felipe, encerramos. Fechou? Fechou. Agora a pergunta séria, nosso time é bom? Cara, eu tô gostando. Beleza. Espero.